Tem som? Só me faltam os convidados. Está bem. Boa tarde. Eu sei que um deles vai entrar em remoto, se eu não estou em erro. Não é? Portanto, vamos ter aqui o Luís Mergulhão, CEO da Omnicom em Portugal. Penso que já cá está. É que... Se calhar pode ficar aí. O Miguel Coleta vai entrar online, não é? Não. Não é? Mas, entretanto, temos o Tiago Simões, presidente da APA. Olá, olá, tudo bem? E temos a Rita Gonçalves. Não é a Rita Gonçalves, é a Ana Loureiro que vem substituir a Rita Gonçalves da EGF. Diretora de Marketing da EGF. Olá. Muito obrigada. Olá, como está? Olá. Olá. É um gosto tê-los aqui. Muito obrigada. Muito obrigada aos negócios de, mais uma vez, procurar levar-nos mais longe no pensamento. Como diziam no painel anterior, não é só ideias. Estas ideias têm que passar para o papel e acho que temos aqui 3 pessoas, e já tivemos hoje várias, que tentam fazer precisamente isso. Não são áreas fáceis. A sustentabilidade hoje em dia, e neste caso em particular, falamos de governação, traduz de muitas formas. Indústria pesada, indústria de resíduos, anunciantes, publicidade. Toda a gente tem mãos a medir neste setor. Algumas das ideias principais, e sei que são essas as preocupações, residem exatamente... já cá temos o nosso convidado. Agora sim, estamos a vê-lo no ecrã. Muito obrigada por se juntar a nós. Não sei onde é que está hoje, penso que na Suíça, é isso, não é? Em Lausanne. Em Lausanne, exatamente. Se calhar, não sei se o ouvimos bem, ouvem bem na plateia, sim? Bom, Philip Morris está assediada aí e penso que também é mais difícil nesta altura deslocar-se cá, mas temos muito gosto de o ter aqui, ainda que online. Ouve-nos bem? Ouço perfeitamente, e hoje também seria difícil de sair daqui porque tivemos um grande nevão e está tudo coberto de neve. Mais uma das consequências da sustentabilidade ou da falta dela, mas em todo caso temos muito gosto em tê-lo aqui. Miguel, já até falámos anteriormente, ano passado, sobre estas questões, portanto é bom voltar a ouvi-lo. Eu se calhar começava, e como sempre, pelas senhoras, e começava em particular aqui com a EGF, hoje aqui é representada pela diretora de marketing. E se calhar vou saltar aquelas perguntas críticas para ir direto ao assunto. Como é que se comunica já lá vamos à sustentabilidade, como é que se comunica uma empresa como a EGF, que é no fundo barra pesada da indústria, não é? Recursos, estou a usar palavras simples, mas que traduzem aquilo que as pessoas pensam na rua. Como é que o público é importante, os mídias são importantes, os shareholders são importantes, mas pouca gente sabe exatamente o que é que a EGF faz. Portanto, como é que se comunica a indústria pesada? E 2, como é que se comunica a sustentabilidade nessa indústria pesada? Porque é um duplo desafio. Exato, é mesmo. Obrigada pelo convite. Eu diria que começa-se fazendo aquilo que é o mais básico, que é o exemplo começa em casa. E nós temos que ser exemplo, porque a EGF, apesar de não ser muito conhecida da maior parte das pessoas, é a empresa que trata os resíduos a 60% da população portuguesa. Estamos a falar de 3,3 milhões de toneladas por ano, de um total de 5 milhões, e com uma influência enorme, não só na recolha seletiva de resíduos, mas, como disse a indústria pesada, portanto, fazemos o tratamento de todo esse tipo de resíduos que entra pela nossa porta. E, normalmente, quando não se fala muito de um setor, é porque ele é um pouco invisível. Porque, de facto, todos nós somos cidadãos que produzimos lixo todos os dias e só damos conta, se calhar, da EGF ou das concessionárias, quando corre mal. Quando há uma greve, quando há um problema, porque o lixo ficou acumulado, nessa altura dá-se conta que o lixo existe. Porque, na maior parte das vezes, nós não damos conta porque o trabalho acontece e correu bem. Há áreas, de facto, da nossa sociedade, como é a recolha e tratamento de resíduos, ou os esgotos, ou tudo o que tenha a ver com saneamento, que são aqueles serviços invisíveis, fundamentais, serviço público, que é isso que nós fazemos. Não pode haver soft liquiding, não é? No lixo não pode haver soft liquiding. Não, de todo. Nós não paramos. Aliás, uma das áreas e das fases em que ficámos mais conhecidos foi na fase da pandemia.
Fomos um dos setores que também nunca parou. Aliás, nessa altura foi incrível o trabalho que foi feito, ficámos eventualmente mais visíveis e demos as nossas mais de 2.500 pessoas que trabalham todos os dias a tratar dos resíduos, que são recursos de todos nós, ficaram mais visíveis. Portanto, o nosso trabalho é muito de terreno, é com as nossas concessionárias, norte a sul do país, que recolhem o lixo todos os dias, que tratam os resíduos todos os dias e que garantem que o serviço público é assegurado. Portanto, comunicar isto e torná-lo visível tem sido a nossa missão. Como disse, temos uma grande quantidade de stakeholders e fazemos-lo de uma forma muito regular e contínua naquilo que também são as nossas limitações de viver num mercado regulado, diferente de outras empresas que operam no setor e que não têm esta necessidade e obrigatoriedade. Fazemos-lo com gosto e transparência e passamos por dizer que o exemplo começa em casa e tentar passá-lo, de facto, para a casa de todos os portugueses. O exemplo começa em casa e, de certa forma, já ouvimos hoje aqui falar muito de regulação, pelos aspectos positivos e pelos aspectos mais complicados. A regulação tem um papel de trazer também essa missão ou essa obrigação, ou mesmo de quantificar e fazer quase uma taxonomia dessas obrigações de dentro para fora nas empresas. Eu vou fazer primeiro uma ronda leve em cada um, para voltarmos depois à questão da regulação, que eu acho que é um ponto importante hoje aqui sobre a sustentabilidade. Portanto, de indústria para indústria, eu vou saltar para o nosso convidado que está online, em direto aqui, e perguntar na Philip Morris, mais uma vez, na EGF Resíduos, Indústria Pesada, Philip Morris para a maior parte das pessoas, tabaco, tradicionalmente, historicamente, mas hoje em dia também uma passagem para, de certa forma, outro tipo de indústria, com todo tipo de equipamentos e até, quem sabe, mais longe do que o equipamento, quase para a terapêutica, não sei, mas acho que há caminhos também a fazer. A sustentabilidade, Miguel, na Philip Morris há aqui um desafio semelhante. Já lá vamos à regulação, mas vamos começar pelo básico. Como é que se comunica a sustentabilidade numa indústria que é assumidamente vista como não sustentável? Do ponto de vista social, do ponto de vista, enfim, de todos os pontos de vista. É um desafio. É um desafio. Eu começava por fazer uma pequena distinção entre comunicação em geral e o reporting. E para mim o reporting está dentro da comunicação em geral, mas tem um lugar muito específico e deve ser a base para qualquer comunicação em sustentabilidade. Eu creio que comunicar sustentabilidade sem dar conta dos impactos sociais, ambientais, do negócio de uma forma transparente, rigorosa, é perigoso. E, portanto, o reporting é a base para essa comunicação. E esse reporting só é significativo se começar com uma análise da materialidade. A análise da materialidade, que hoje em dia na Europa já se faz da dupla materialidade, como referiu a Gabriela, a análise dos impactos sociais, ambientais, ao longo de toda a cadeia de valor, incluindo o produto, e a comunicação transparente de quais são esses impactos e como é que eles estão a ser geridos, mais uma vez de uma forma rigorosa, quantificada, significativa, é a base da comunicação. No nosso caso, como a Alexandra mencionou, nós tornámos uma empresa conhecida pelos cigarros e hoje em dia estamos em pleno processo de transformação, em que em 2022 29,1% do nosso income já não vem dos cigarros, já vem de produtos sem fumo. E para operar essa transformação em que estamos a passar de cigarros para produtos menos nocivos, a nossa comunicação em sustentabilidade é fundamental para o alinhamento de todos os stakeholders que são necessários para que essa informação, essa transformação seja bem sucedida. No nosso caso, a visão é que a empresa só pode ser sustentável se transformar o seu modelo de negócio e a transformação desse modelo de negócio só é possível se incorporarmos a sustentabilidade em tudo aquilo que fazemos. E para isso é preciso alinhar internamente, primeiro, todos
os 72 mil funcionários da empresa em todas as localizações a nível global que a empresa tem, e aí a comunicação tem um papel fundamental para que cada funcionário da empresa perceba a direção estratégica do negócio, mas perceba em que medida é que as suas decisões têm que incorporar estes conceitos da sustentabilidade e têm que incorporar o ESG, os fatores de ESG. Começa nesse alinhamento interno e vai até ao regulador, que em última instância tem um papel crítico para criar o quadro regulamentar necessário para a transformação ser bem sucedida, e a informação que é necessária para o regulador, por exemplo, em termos da ciência que está por trás dos novos produtos, é necessariamente diferente e bastante mais detalhada do que aquilo que seria internamente. E no fundo, o nosso report de sustentabilidade é a janela onde toda esta informação se concentra. Obrigada, Miguel. O reporting, efetivamente, é um ponto-chave. Deixou de ser um ponto-chave para ser um given. Os standards já são old news, não é? Agora tem que ser, de facto, olhar em frente e dar isso como um adquirido. Mas, se calhar, saltava para o Tiago para lhe perguntar, uma vez que a experiência no setor de consumo, do grande consumo, mas também como Presidente da APAN aqui, nesta ronda, começarmos por aí. Penso que a comunicação da sustentabilidade ainda está muito aliada à questão dos standards e do reporting, mas há muito desconhecimento precisamente nestas duas áreas. Talvez se caminhe mais ativamente em grandes empresas, mas as pequenas e médias ainda têm que saber onde vão buscar esses standards, quais são e como é feito o reporting. Gostava de ouvir a sua opinião sobre essa questão. Sim, sem dúvida. O tema do reporting é muito importante, mas numa perspectiva de anunciantes e aqui neste papel de olhar mais para fora e para a forma como também sistematizamos a comunicação, é sempre muito à volta dos targets e dos stakeholders. E diria que principalmente as empresas grandes têm relativamente bem agarrados o tema da comunicação em stakeholders que não o público, o consumidor final. E aí a comunicação para o consumidor final, eu diria, é uma preocupação grande, até porque ela própria, e um bocadinho também na linha do repto com que a Gabriela terminou a sua intervenção, do papel dos mídias, mas também das marcas, a nossa capacidade de comunicar e também influenciar os consumidores. E no caso até daquilo que me ocupa mais do meu tempo, que é a minha ocupação profissional também, os próprios, a montante, os próprios fabricantes, é fundamental para conseguirmos ter impacto. Portanto, o tema dos standards, encontrá-los, toda a complexidade e também toda a exigência muito importante que está a ser posta no tema dos standards, quer contabilísticos, quer todos os outros, para regulamentares, para cumprirmos aquilo que são as metas e os objetivos. É difícil lá chegar, é cada vez mais complexo, os standards são cada vez mais complexos, mas eu diria que aí, pelo menos nas grandes empresas, está-se a conseguir acompanhar esse nível de exigência. Eu diria que depois é na comunicação para fora, eu acho que essa aí é que nos ocupa a nós, diretores de marketing e anunciantes, mais da nossa cabeça, porque nós temos muito este desafio de... Para já acho que há muitas empresas que sentem que fazem muito e não conseguem comunicar. É um bocado paradoxal, porque acho que a maior parte das pessoas acha que as empresas fazem pouco, as empresas e do lado de cá sentem-se exatamente o contrário. É uma pressão enorme para se comunicar e não se consegue fazer isso com eficácia, porque também não é um tema assim tão relevante para o consumidor final, infelizmente. Existe hoje um awareness gigante junto do consumidor da importância destes temas, mas depois a sua real importância, até que ponto é que alteram os seus comportamentos, para ir ao encontro daquilo que é necessário para um comportamento mais sustentável, não acontece. Isso é claro, há um estudo do C-Lab, do Consumer Lab, muito recente, que mostra isso. As pessoas até estão mais conscientes da importância, mas depois não atuam em conformidade. E, portanto, essa complexidade dos temas, a distância dos temas, mesmo os temas de reporting, como disse, são complexos até para serem compliant para empresas mais pequenas, quanto mais para os consumidores perceberem o que são os ODS, o que são os compromissos 2040, enfim, tudo isto são muitas coisas que estão no ar, pouco claras, para os especialistas bastante claras e objetivas,
para quem está um bocadinho mais longe do tema, para quem, como os consumidores, pensam que isto é um tema longínquo, que nos vai impactar daqui a muitos anos, muito grande e cada um de nós, em a nossa prática individual, incapaz de os atingir. E, portanto, esta dicotomia entre aquilo que é comunicação para stakeholders mais técnicos, onde se inclui todo o tema do reporting e todos estes temas mais profundos e detalhados. Eu acho que as coisas estão a caminhar e estão a acontecer, e acho que aí os anunciantes maiores estão relativamente confortáveis, os mais pequenos têm que fazer ainda esse caminho, mas também a sua relevância naquilo que é o impacto mais generalizado é um pouco mais baixa. O desafio está no outro lado, está a agarrar nessa comunicação e pô-la relevante para os consumidores. Vamos ao outro lado e vamos saltar ali para a publicidade. E vamos perguntar ao Luís Embrulhão, CEO da Omnicom, exatamente qual é esse desafio. Porque se por um lado existe a consciência do lado do consumidor, do lado até interno dentro das empresas, há também um desgaste que se começa a verificar junto da mensagem e junto do mensageiro e junto de quem recebe a mensagem. Onde é que estamos neste ponto e como é que se comunica este desgaste que muitas vezes vai de uma forma ou de outra em bater contra o greenwashing ou o social washing e de repente é um washing, é sempre um washing, não é? E há um cansaço associado a este bombardear de mensagens. Eu queria dizer que as realidades na Europa são diferentes da América do Norte, completamente diferente. Na América do Sul basta ver a divisão das pessoas a propósito da Amazónia, é diferente do que se passa na Ásia, ou seja, eu vou-me concentrar na componente europeia, onde a União Europeia tem uma importância grande. A publicidade, desse ponto de vista, já é irrelevante. Eu explico porquê. O tema já está na rua. Acabou o período das marcas quererem comunicar atributos, dizerem que são isto, aquilo e aquilo. Já se sabe. E as pessoas sabem o que são e o que não são. O que se está a passar hoje, de uma maneira imperceptível, mas é crucial, é que os 3 layers que existem, que é a comunicação interna, a comunicação para o cidadão e depois a comunicação para as entidades institucionais, corporativas e financeiras, mudaram de prioridades. Ou seja, eu hoje, se estiver a dirigir uma empresa, eu despeço a agência de publicidade, despeço a agência de mídia e arranjo 2 boas agências. Uma de comunicação, e não é colocar PRs nos jornais, e arranjo especialmente uma empresa de lobbying. Porquê? Por uma razão extremamente simples. É porque se nós olharmos o panorama hoje, o panorama está na captação de investimento. Volto de manhã à divisão que fazia o Stuart Kirk, ante o que é o investidor que investe mesmo e aquele que está no trading, não é? Que está no mercado secundário, compra e vende, está no selling. Pura e simplesmente, a questão fundamental está em que as empresas precisam de chegar às pessoas certas para captar a atenção dos fundos de investimento, para captar realmente a atenção dos investidores, porque esse é que permitem, de facto, trabalhar realmente esse novo avanço. A comunicação interna é crucial, sabe-se. Porquê? Porque só se consegue fazer uma mudança se for assumida internamente a narrativa que se conta. E, portanto, é crucial. A passagem dos atributos já está no terreno. E já são todos iguais. Eu não conheço nenhuma empresa que não seja verde. Qualquer dia vamos todos a ser azuis, porque tem mais a ver com o oceano, mas é assim, é irrelevante. De facto, a diferença está aqui. E é aqui onde se está a começar. Portanto, de uma maneira muito simples, e termino aqui para não monopolizar, a publicidade está no fim, acabou. A comunicação na parte relevante, na parte de lobbying, na parte de trabalhar a comunicação direta com stakeholders do ponto de vista financeiro, do ponto de investimento, aí é que há um grande trabalho a fazer. Mas mais do que um grande trabalho a fazer, há muito dinheiro. Basta ir ao site do Banco Português de Fomento e perceber a quantidade de fundos que estão abertos. Ainda anteontem foram anunciados, ontem foram anunciados mais 2 fundos. Se calhar vamos a montante um bocadinho da comunicação e a montante dos fundos e a montante até da comunicação, que é, e se calhar aqui puxo o Miguel, porque a Philip Morris tradicionalmente e as multinacionais fazem, é o R&D. Vamos tocar na questão da research, enfim, de tudo o que é pesquisa e desenvolvimento para os fundos, em qualquer dos setores,
industriais, consumo ou outro, e como é que, e o Stuart Kirk dizia ontem à noite ou hoje de manhã, uma coisa muito acertada, em que não podemos, o CEO não pode resolver o problema de todos, do planeta, das empresas, do bem-estar e dos negócios. Não. Hoje em dia a empresa deve escolher um assunto onde é boa, onde faz a diferença na sociedade e depois dedicar-se às suas atividades de negócio. Por isso, Miguel, a minha pergunta é R&D. Onde é que ela entra na comunicação, a montante da comunicação e até para testemunhar veracidade, compromisso e os estándares exigentes que depois permitem comunicar? Enfim, no nosso caso, o R&D é particularmente crítico, porque, quer dizer, se nós pensarmos, os cigarros são um produto tradicional, não é? Tabaco enrolado num bocado de papel, deita-se o fumo, deita-se o fogo e tal, e está a andar. Portanto, o modelo de negócio, o nosso modelo de negócio agora é baseado no R&D. E por isso, ao longo de mais de uma década, temos investido... Mas é um passaporte para a comunicação? O que eu quero dizer com isto é que o R&D é vital para uma comunicação transparente e uma boa governação? É vital para a comunicação com o regulador, é vital para poder informar, em última instância, a comunicação com o consumidor. Quer dizer, o consumidor, se eu começar a falar de biomarcadores de cardiovascular disease, não vai perceber, não é? Portanto, o R&D e tudo aquilo que é feito no R&D está na base. E essa informação é fundamental para estar no relatório de sustentabilidade, para estar na informação que comunicamos para o regulador. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, existe um quadro regulamentar onde, tal como para a autorização de um novo medicamento, no caso para produtos de tabaco de risco modificado, tem que ir um dossiê com toda a informação científica disponível. Portanto, o R&D é fundamental aí. Eu puxava mais para a parte mais tradicional da sustentabilidade. Para nós, esse R&D é fundamental para a sustentabilidade do negócio e para aquilo que é o nosso principal impacto social, que é as doenças causadas pelo tabaco. Portanto, esse é o nosso grande tema material do ponto de vista da sustentabilidade e, portanto, esse R&D é fundamental para a nossa performance de sustentabilidade, é fundamental para a comunicação com o legislador e, naturalmente, tem que viver no nosso relatório. Mas eu puxava mais para os pontos mais tradicionais da sustentabilidade, num ponto que o Luís falou, sobre a questão da regulação com o investidor e da menor importância, talvez hoje, da comunicação com o público em geral. Eu não sei avaliar muito bem a realidade em Portugal, já não vivo aí há muitos anos, mas a sensação que eu tenho, pelo menos no nosso contexto, é uma coisa não substitui a outra, não é? O nosso grupo central de sustentabilidade, portanto, reportamos ao CFO. Nós estamos dentro do grupo das finanças, dentro do grupo da estratégia da empresa, mas trabalhamos com os mercados e com as funções de negócio para o desenvolvimento dos programas e programas como, por exemplo, a gestão do post-consumer waste, a comunicação com o consumidor, a comunicação com a sociedade é fundamental. Eu, antes desta chamada, estava com os colegas do marketing, que me estavam a mostrar os últimos dados do estudo de opinião, em que mostrava qual é que é a percepção dos consumidores relativamente à presença de plástico nos nossos produtos, se estão aware, se não estão aware, e o papel que isso depois representa no littering dos produtos e como é que nós podemos tratar essa informação para informar as nossas comunicações com o consumidor e as campanhas que desenvolvemos em cada país. E aí a comunicação tem um papel fundamental. Por isso é que, apesar de eu estar em finanças e o grande foco do trabalho do nosso grupo ser a informação que nós estamos a prestar aos investidores e aos reguladores, na parte do deployment, todas as outras dimensões ambientais e sociais têm um papel fundamental e é outro tipo de comunicação que é necessário para podermos atingir os nossos objetivos. Sim, mas se calhar ainda nesse ponto, e voltando aqui à AGF, há pouco deu um ótimo exemplo da comunicação durante o Covid ou durante o lixo. Apesar de tudo, quem está na rua, além dos investidores, porque esses são importantes, como é óbvio,
tem que perceber qual é a área de negócio. E se calhar aí eu contesto um bocadinho o que o Miguel disse, que é, não, também interessa às pessoas que estão na rua, também são agentes dessa mudança, são agentes de conhecimento. E têm que perceber o que é esse passaporte, o que é o tratamento da água, porque é que é importante. Porque se deixarmos essas pessoas de fora, então toda a linha da comunicação não fica completa. No caso da EGF, Concordo completamente. Isto tudo é porque existem pessoas, não é? No nosso negócio, a inovação, para além da parte tecnológica, não só das fábricas, toda a parte de digitalização de processos, toda a inovação interna, não só, como disse, tecnológica, mas de processos, nós acreditamos também que há aqui uma componente de inovação social, que passa por ouvir o cidadão. Nós, muito recentemente, faz agora um ano e pouco, implementámos um projeto que se chama Linha da Reciclagem. Portanto, não existia em Portugal nenhuma linha única para onde qualquer cidadão, quando tem um problema com lixo, possa ligar e perguntar o que bem lhe apetecer, ou reclamar, ou até elogiar, ou pedir uma informação. Criámos este projeto, migramos as linhas todas e estamos a responder, inclusive a áreas fora da EGF. E o resultado tem sido incrível, com um crescimento muito acima da nossa expectativa, porque as pessoas, de facto, não sabem o que devem fazer ao resíduo, sobretudo aqueles mais estranhos, onde é que o devem entregar, em que contentor é que devem colocar, a quem é que devem reclamar para resolver a sua situação. E, de repente, encontramos informação não tratada, não conhecida, que vai potenciar, descobrir novas soluções para zonas do país com soluções diferentes, situações que ninguém tinha dado conta porque a informação não estava agrupada e, de certa forma, interpretável. E isto tem-nos feito aprender imenso e descobrir novas áreas de negócio e novas formas de crescer. Portanto, eu diria que a inovação, temos que falar dela não só do ponto de vista tecnológico, não só do ponto de vista do reporting, mas do ponto de vista das pessoas. E é ali que está o potencial de crescimento. E nós temos estado a fazer um esforço grande nessa área, onde sentimos que ainda há realmente muito trabalho a fazer. isto quer dizer, de uma forma ou de outra, que as boas práticas, as boas práticas começam em casa, disse há pouco, tanto na empresa como em casa dos consumidores. Por isso, eu acho que era interessante partilharmos aqui com a audiência o que é que são as boas práticas neste setor. E gostava que cada um dissesse um exemplo do que considera uma boa prática. Pode ser em casa, como pode ser na concorrência, como pode ser onde acharem, ou no setor. Mas acho que era bom ouvir pela voz da experiência o que é que consideram como uma boa prática de comunicação sustentável. Eu posso começar. Eu acredito muito, e aliás a minha primeira intervenção foi nesse sentido, que nós não podemos desfocar-nos da comunicação para o consumidor final. Acho que nós temos que ser agentes também da mudança aí, e aí é que o impacto vai ser gigante quando conseguimos mudar as atitudes do consumidor final, e essa também é uma prática de sustentabilidade. Percebermos que a forma de lá chegar, de comunicar de forma clara, transparente e principalmente consequente, consegue realmente impactar a forma como as pessoas fazem as coisas, nos vai trazer um impacto grande naquilo que é o objetivo de todos, de um caminho mais sustentável da nossa sociedade. Nesse sentido, um exemplo que eu acho que é um bom exemplo, e é um exemplo que não é novo, já tem se calhar até dezenas de anos, é o tema da Sociedade de Ponte Verde. Muitos players de várias indústrias juntaram-se para construir aquela entidade, enfim, que ela própria comunica e criou campanhas que ganharam prémios e que todos nos lembramos dos Gervásios para ajudar as pessoas a terem uma atitude diferente relativamente à reciclagem. E, portanto, esse acho que é um bom exemplo de algo que até nem é novo e que influenciou seguramente comportamentos de forma lenta, percebendo também que o target, em muitos casos destes, é um target mais infantil. As crianças mais depressa mudam as suas práticas que os adultos e, portanto, já há 20 anos, quando o Gervásio apareceu, foi a apontar essencialmente numa alteração de comportamentos para as crianças, enquanto também influenciadores das práticas do lar. E eu acho que nós temos de nos focar muito nesta lógica de comunicação de sustentabilidade, não só para ganhar e para conseguirmos dizer, enquanto anunciantes, aquilo que fazemos e mostrar também ser um exemplo e uma inspiração para os consumidores, também porque isso é cada vez mais fator de diferenciação, ou se calhar de pelo menos acompanhamento das outras. Aí concordo com o Luís, acho que não há nenhuma empresa que não se proclame como verde e, portanto, comunicar isso é importante, ou não comunicar pode ser um downside. E, em terceiro, para conseguir alterar os comportamentos. E, por isso, este exemplo da Sociedade de Ponte Verde, que eu acho que ao longo destes anos tem conseguido, com as suas práticas e com as suas campanhas e também com a sua rede de ecopontos, fazer com que as pessoas mudem
a forma como tratam a reciclagem. A mudança dos hábitos. Não sei se o Luís tem um... Para as boas práticas há exemplos simples. Eu penso que a principal boa prática é a comunicação interna. É muito engraçado porque o Miguel diz que depende do CFO, e depende bem. Aliás, vem no sentido daquilo que eu referi, porque o principal target é o funding. E o funding é que permite depois alterar as empresas para coisas que têm futuro e que são o futuro. O segundo ponto de boas práticas está aqui, o caso da EGF, o caso do Ponto Verde, não vale a pena nós percebemos, já ninguém se lembra das manifestações que havia a propósito dos aterros sanitários. E não há muito tempo, há menos de 20 anos. Ou seja, em menos de 20 anos conseguiu-se alterar profundamente o país. Mas isso é o futuro da humanidade e o nosso futuro. Agora, o interessante do ponto de vista das boas práticas é nós conseguimos capitalizar aquilo que nós fazemos de forma a tornar atratível, criar uma possibilidade de atratividade àquilo que é mensurável. Hoje, não há métrica sobre o que é sustentabilidade. Se nós pensarmos na Greta, a Greta hoje é uma figura do passado. Está no Museu de Cera. O que ela dizia há 3 anos, hoje já não é importante, já não é relevante, desapareceu. Apareceu agora uma coisa na Alemanha, mas por causa da lama. Foi por isso que apareceu nos jornais, porque os polícias enterravam-se na lama. De resto, não aparece. Ou seja, como não há uma métrica consensualmente, nem universalmente, nem na Europa, definida para definir o que é sustentabilidade, há que criar, do ponto de vista das entidades que mesmo assim têm capacidade de avaliação, formas de comunicação e de evidência. Alexandre falou e bem do R&D. Há outras áreas que se podem, de facto, mostrar, que têm a ver com a inovação e com a evolução, e é isso que pode explicar e justificar a capacidade de financiamento, de atratividade. Quando eu falei nos fundos, não falei por acaso. É porque, não sei se nós temos a ideia, nós temos mais dinheiro disponível à Europa do que projetos existentes capazes de fazer essa captação. Isto é extraordinário. Ou seja, a procura devia ser superior à oferta, é o contrário. E, portanto, é a oferta que anda à procura da procura. Ou criar pseudo-procura, ou uma aparente procura. E, portanto, está tudo errado. O que é que isso significa? Significa que as empresas não se devem desfocar. Ninguém percebe, ninguém sabe o que é que vai ser considerado sustentável daqui a 3 anos. E nós corremos rapidamente o risco de estarmos no plano do politicamente correto ou no plano do populismo. E as empresas não funcionam assim. As empresas têm que continuar a dar lucros e não precisam diminuir os lucros para avançarem neste plano. E este ponto é um ponto fundamental. E é fundamental explicando internamente e é fundamental explicando depois aos investidores. De resto, claro que é necessário comunicar com os cidadãos, é necessário comunicar com os consumidores, mas isso são commodities. Sim, é um pouco no chão, não no vidrão, não é? São aquelas frases que ficam e que vão mudando e que mudam sociedades. Portanto, eu diria que nós tocámos aqui em alguns pontos importantes, mas antes de irmos a essa ronda final, o Luís tocou no ponto da comunicação interna. E eu acho que o Covid, a distância, o remoto, dentro de casa, dentro das empresas e fora, veio de uma forma ou de outra profissionalizar esta questão da comunicação e, portanto, a comunicação da sustentabilidade também. Com a distância, houve a necessidade, na EGF, nas associações, nos mídias, na indústria, onde for, de haver efetivamente a quantificação, mas também a comunicação, porque não existia, do ponto de vista interno, existia muito pouco. As multinacionais, talvez, num estado mais avançado, mas a maior parte das empresas não tinha necessariamente a opção de ter uma comunicação interna estruturada. Portanto, é um ponto importante neste avanço da sustentabilidade. Toco na questão dos standards, uma taxonomia, a questão de um drive muito europeu e muito visível, acelerado, claro, pelo ambiente geopolítico. Tocou-se na questão dos fundos. Efetivamente, $1 trilhão de dólares é o número dado, estimado a girar entre private equities, financiadores e empreendedores para pôr no chão em termos de
financiamento de sustentabilidade, seja ela verde, azul ou outro. E por fim, 2 pontos importantes, as pessoas e o público, onde estão, portanto, terceiro e quarto ponto, as pessoas que fazem parte da comunidade e o público que julga as pessoas, as empresas e tudo mais. São 4 pontos importantes em busca do rigor e em busca de transparência. Não sei se têm mais algum ponto a acrescentar, mas se não tiverem, resta-me agradecer em nome do Jornal de Negócios à participação e ao contributo valiosíssimo que cederam hoje aqui e à audiência por ter estado a ouvir também atentamente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.